Rádio. Novelo. Bem-vindo ao Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. O que as duas histórias dessa semana têm em comum é uma sensação. Aquela sensação na nuca, na boca do estômago, de que tem alguém no seu encalço, alguém te espiando, te acompanhando, te observando. A sensação de que não importa para onde você for, você não está a salvo. Na primeira história de hoje, essa sensação vai chegando aos poucos e quando a pessoa se dá conta, o mundo dela já é outro. Quem conta essa história é a Marie Declercq. Oi. É assim que começa a história que eu vou te contar hoje. Com um oi. Um oi enviado no chat do Facebook para Carolina. Contando essa história agora, ela é a mesma, por mais que 6 anos tenham se passado. É um terror tão profundo que isso alterou o meu comportamento pessoal e nas redes para sempre. Eu conheci a Carolina Garofani um tempinho atrás pelo Twitter. A Carol mora em Curitiba, é confeiteira e usa as redes sociais há muitos anos para falar sobre a profissão dela, a gastronomia. Eu sempre tive uma presença grande na internet, guardadas as devidas proporções de hoje em dia, mas eu sempre tive blog, sempre tive site, sempre colaborei escrevendo para um monte de lugares e era muito fácil me achar. Em 2008, um cara achou ela. Não era alguém completamente desconhecido. Ele era o namorado de uma amiga da faculdade. E era uma pessoa da turma, assim, que eu via muito de vez em quando. E sabe aquelas pessoas que a gente tem adicionado numa rede social, mas não é, assim, um amigo com quem você conversa? E a história toda levou uns 10 anos, porque depois de que ele terminou, ele e essa minha amiga terminaram, ele passou a vir conversar comigo com uma certa frequência, mas eu não conversava com ele. O que ele fazia era ficar me mandando ois. Já na época do Facebook, todos os dias. A Carol deixava o cara no vácuo, mas ele não desistia. Era só ela entrar no Facebook que piscava o chat dela. Se ele me visse online, porque eu acho que dava pra ver a pessoa online, ele me mandava oi. Todos os dias eram assim: oi, 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 oi. Eu até respondia, assim, por educação: oi, e aí, tudo bem? E você e tal. Mas chegou um momento que ele ficou chato e eu parei de responder. E, eventualmente, até cheguei a bloquear no chat, porque já era uma coisa que me incomodava, mas ele era, assim, um chato na internet, um cara que talvez tivesse interessado em mim e que eu não estava interessada, então não dei muita trela. E por muitos anos foi meio que isso, até que o comportamento dele começou a escalar. Não foi de um dia para o outro, foi aos poucos. Lá para 2018, sim, 10 anos depois, a Carol já estava mais conhecida, por causa da confeitaria dela. E toda vez que o nome dela aparecia em algum lugar, esse cara estava lá. Ele tentava chamar minha atenção de alguma maneira, do tipo, comentando alguma coisa relevante, talvez para parecer o mais inocente possível, mas era tão constante, era o tempo todo, era todo dia. Eu recebia um e-mail e era sempre ele. Então era assim, meu Deus, que chato. Mas ele não tá fazendo nada demais, ele é só um chato. Será que ele é um fã? E por muitos anos foi isso, sabe? Tem até um nome para esse tipo de personagem na internet. O Reply Guy. O cara que responde. Que comenta em tudo que uma pessoa posta. Que reage a todos os stories. Que tá sempre ali, de olho. Era isso que ele fazia com a Carol. Ele ficava usando uma linguagem que era sempre muito educada, mas era sempre passivo, um pouco condescendente, um pouco passivo-agressiva, do tipo: quem que você pensa que você é pra não me dar bola? Eu confesso que eu já achei isso bem agressivo. Mas era um cara na internet, né? A Carol tava tentando se convencer que era só isso. Um cara chato na internet. Mas quanto mais ela tentava evitar, mais ele insistia. E ele começou a dar um nó nas estratégias que ela tinha criado pra se proteger. Ele fazia outras contas de Instagram e começava a me seguir, porque meu Instagram é profissional, é público, sempre foi, né? E eu via que era ele e eu bloqueava. Aí ele fazia outro. Só que ele fazia com o próprio nome, então eu sabia que era ele.
Só que depois de um tempo ele começou a fazer isso com contas com nomes aleatórios. Eu até dava um Google no tal do nome pra ver quem era, se era uma pessoa de verdade. E teve, assim, técnico de futebol, teve, sei lá, um monte de coisas diferentes. E isso começou a acontecer todo santo dia. Porque era sempre a mesma coisa. Era uma conta nova com o nome de um homem X. E imediatamente vinha uma DM, uma mensagem. Com uma pergunta, uma coisa que parecia muito inócua. Mas eu sabia que era ele porque o estilo de escrita dele eu já tinha aprendido a reconhecer. Ele é uma pessoa inteligente, ele escreve bem, mas ele tem um estilo de escrita que pra mim já era muito facilmente reconhecível. Eu sabia que era ele. Aí o que eu fazia? Bloqueava. Aconteceu, eu acho que umas 2 vezes, de eu não perceber e responder, porque era uma pergunta, né? Era um Instagram profissional, então claro que eu respondia. E daí, no retorno, eu sabia que era ele. Puta que burra. Não acredito que eu fiz isso. Aí eu ia lá e bloqueava de novo. Teve uma hora que a Carol precisou desabafar com outras pessoas sobre esse cara. Com amigas, parentes. E aí, ela descobriu que não era só nela que ele tava de olho. A minha irmã e umas amigas mais próximas começaram a falar assim: meu Deus, eu acho que eu sei quem que é esse cara. Ele já pediu pra me seguir, 15 vezes. Nossa, sério? Que esse cara? Nossa, mas quem que é esse cara? Ele já pediu pra me seguir, ele me segue. Daí eu comecei a descobrir que ele seguia a banda do meu irmão. Ele ficava cercando todas as pessoas que pareciam mais próximas de mim, ou que eram marcadas nas minhas fotos, ou que comentavam nas minhas coisas, principalmente se fosse mulher. E eu comecei a falar isso pras pessoas: olha, se esse cara adicionar vocês, começar a seguir vocês, interagir de qualquer maneira, me avisa. Ao mesmo tempo, tinha gente que achava que ela tava exagerando. A maioria das pessoas, aliás. As pessoas, a reação delas era dizer que eu tava sendo paranoica. Que já me incomodava muito, porque eu sou uma pessoa muito prática. Eu não sou uma pessoa ansiosa, eu não sou de ficar criando... A gente sabe, quando a gente tá ansioso com alguma coisa, a gente fica imaginando 1000 situações até impossíveis na cabeça, mas eu não sou assim. E nesse momento eu tava, olha, isso aqui tá acontecendo, eu não tô gostando, esse cara tá me deixando nervosa, e a maioria das pessoas, inclusive a minha psicóloga, falou pra eu não deixar isso me dominar. Tinha gente que dizia que o cara só tava afim dela. O cara tá apaixonado, deixa ele, o cara tem um crush em você, você tá rejeitando o amor dele. E eu falava, eu tô rejeitando sim, eu não quero esse tipo de atenção, né? Não é bem-vindo esse tipo de atenção. Tipo, era como se a Carol tivesse que ficar lisonjeada do cara tá no pé dela. Poxa, o cara tá afim de você, que mal tem nisso? Eu vivi uma coisa meio parecida quando eu era adolescente. Eu fui perseguida por um ex-namorado da escola. Eu nem sei se eu posso chamar de namorado. Ele era um ficante, só. Ele era um pouco mais velho do que eu e ficou inconformado quando eu disse que não queria mais ficar com ele. E aí ele ficou 1 ano me perseguindo. No começo, ele ficava me esperando na entrada da escola. Depois, ele começou a criar contas falsas, se passando por amigas minhas, pra tentar descobrir algum segredo meu. Até o meu e-mail ele invadiu. E ficou pedindo fotos minhas nuas como resgate. E ele só parou quando meu pai entrou na história, mandando ele parar. E quando eu contava isso pras minhas amigas, eu falava que tava com medo, ninguém levava muito a sério. Ele só tava apaixonado. Era romântico. Tipo isso, como se eu tivesse que me sentir honrada pela atenção dele. E não era isso. Até que ele me mandou um e-mail muito estranho, com um textão, falando um monte de coisas e dizendo que meu marido era gay e que se eu não achava que gays destruíam famílias e que a igreja que era um texto bem grande, meio desconexo. E eu lembro que eu cheguei a tirar uma foto de tela desse e-mail e mandar para umas pessoas do tipo, cara, olha o tipo de coisa que eu tenho que aguentar. Ela mandou meio rindo, tipo, olha que saco esse cara chato. E eu lembro que uma amiga minha falou assim, Carol, isso não é engraçado. Foi a primeira pessoa que me falou, Carol, isso não é engraçado. Era uma coisa que já estava acontecendo há tanto tempo que a Carol estava meio acostumada, ou fingindo costume. Sabe aquela coisa que a gente tenta minimizar um problema rindo? E ela falou, não é pra rir disso. Foi depois disso que a Carol começou a pensar que esse cara, esse chato da internet... Bom, era na internet até então, né? Que ele podia significar uma ameaça. Não era só um cara chato. Eu não sei se eu considero um cara, porque pra mim ele é só meu stalker. Foi por causa disso que eu conheci a Carol.
porque eu estava atrás de histórias de pessoas que foram perseguidas, de pessoas que tiveram stalker. Esse assunto sempre rondou a minha cabeça por vários motivos. Mas ele voltou a florar depois que eu vi a série Bebê Rena, que saiu na Netflix em abril de 2024. O resumo, sem spoiler, é que a série conta a história de um comediante britânico que trabalha num bar e que começa a ser perseguido por uma mulher. I think she needs help. She comes to my work, my house. She sends me emails like all the time. Essa história foi baseada na vida do próprio criador da série, o Richard Godd. Durante alguns anos, ele foi perseguido por uma mulher todos os dias. Ela aparecia no trabalho dele, nas apresentações de comédia, mandava e-mail, mandava mensagem. E por várias questões pessoais e legais, ele demorou um bom tempo para entender o que estava acontecendo e denunciar a situação. Quando você está começando a ver a série, você sabe que tem alguma coisa bem problemática ali. Mas não tem como imaginar o quão pior fica. É tudo muito grave. Mas, no começo, você até dá uma risada ou outra. Sabe aquela coisa que a gente tenta minimizar um problema rindo? Não é pra rir disso. Eu assisti a série inteira num dia só. Depois de um certo ponto, é meio impossível parar. Dá uma sensação que você precisa continuar, pra saber até onde aquilo vai. Assim que eu terminei o último episódio, eu fiquei umas horas em silêncio olhando pra tela do meu computador. Eu queria escrever alguma coisa sobre a série, mas eu não sabia exatamente o quê. Aí eu perguntei no Twitter se alguém já tinha passado por esse tipo de situação. E minha caixa de mensagens começou logo a pitar. 100% das pessoas que me enviaram mensagens eram mulheres. E a Carol foi uma das primeiras a me escrever. Ela começou a olhar para esse cara chato como um stalker só em 2018, quando as mensagens dele subiram de grau. Tem muita coisa dessa época que eu realmente apaguei, assim. Eu sei que um dia eu saí da terapia e voltei pra confeitaria, e eu nunca voltava, porque eu ia pra terapia, sei lá, quinta-feira, 5:30 da tarde, e eu nunca voltava. Eu sempre ia direto pra casa, mas eu tinha alguma coisa pra fazer, voltei, era um dia lindo, tava um pôr do sol lindo, e eu voltei num bom humor. E a orientação que eu dava pra minha equipe na confeitaria é que se alguém chegasse perguntando por mim, era pra dizer que eu não tava. Porque acontecia com uma certa frequência e acabava me atrapalhando um pouco. Só que nesse dia tinha uma menina nova e ela chegou na cozinha e falou: "Ah, Carol, tem um cara aí na frente que é teu fã, falou que quer te conhecer, quer tirar uma foto." E eu tava de bom humor, eu falei: "Tá bom, eu vou lá." E na hora que eu saí lá pra frente era ele. Depois de centenas de mensagens ignoradas, e-mails, contas falsas e todo tipo de interação virtual para tentar chamar a atenção da Carol, lá tava ele, em carne e osso, na confeitaria dela. E eu travei. A confeitaria tava lotada de gente. Tinha fila no caixa, tinha muita gente lá dentro. E a Carol pensando: o que eu vou fazer agora? Não podia dar um escândalo no meio da minha própria confeitaria, né? Porque para qualquer pessoa sentada ali, ele era só um cara. E eu fui falar com ele e falei: "O que você tá fazendo aqui?" E eu não sei quanto tempo durou isso. Mas era, de um lado, eu falando pra ele ir embora, pra ele me deixar em paz, e de outro, ele levantando um celular, dizendo que ele ia tirar uma foto comigo, e eu abaixava o braço dele e falava: "Você não vai tirar foto comigo, eu não autorizo você tirar foto minha, eu quero que você saia daqui, que você me deixe em paz, que você esqueça que eu existo", tal. Só que parecia que tudo que eu falava ele não ouvia. Parecia que os dois não estavam falando a mesma língua. Ele não entendia o que eu falava. Porque ele tava com um sorriso no rosto e ele só ficava falando assim: "Por que você me ignora? Por que você não me dá bola? Você faz de conta que eu não existo. Por que você faz isso comigo?" Ele disse que já tinha passado pela casa dela pra tentar achar ela várias vezes. Ele estava perseguindo a Carol fisicamente. Ela só não tinha percebido isso antes. E daí eu fiz a besteira de chamar ele pelo nome. Porque óbvio que eu sabia o nome dele, né? E no momento que eu falei o nome dele, ele mudou. Ele parou e me olhou muito sério, assim: "Você sabe quem eu sou? Você sabe meu nome?" Ele sacou que ele também estava sendo visto. Mas não foi medo que a Carol viu no olho dele. Ele nitidamente tinha gostado de saber que ela sabia quem ele era. Aí eu gelei, eu catei ele pelo braço, puxei ele,
Só fui andando e puxando, abri a porta da confeitaria, botei ele pra fora e falei, me deixa em paz. E fechei a porta. Quando a Carol me contou essa cena que ela viveu, eu lembrei na hora de uma coisa que eu tinha lido quando eu estava me preparando para entrevistar ela. Na verdade, é um termo psiquiátrico que eu não conhecia. Erotomania. Erotomania é uma convicção delirante de que alguém que você mal conhece está apaixonado por você. Tem casos documentados clinicamente, de gente que acredita que uma pessoa famosa ou que uma pessoa muito distante gosta dela. E aí ela começa a fazer de tudo para conseguir algum tipo de contato. Tanto homens quanto mulheres podem desenvolver essa condição, mas a escalada para a violência é muito mais comum em homens. Inclusive, tem 2 casos bem famosos que podem estar ligados à erotomania. Em 1981, o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, sofreu uma tentativa de assassinato quando ele estava saindo de um hotel. Quem atirou nele foi um homem que queria ficar famoso para chamar a atenção da atriz Jodie Foster. Em 2016, a apresentadora Anna Hickman foi feita de refém por um fã obcecado num quarto de hotel em Belo Horizonte, junto com o hoje ex-marido e o ex-cunhado dela. Talvez você lembre dessa história e do fim trágico dela. O stalker foi morto pelo ex-cunhado da Anna. Mas eu lembrei disso, da erotomania, quando a Carol estava me contando essa parte da história. Porque eu tinha lido que quem está nessa condição psiquiátrica geralmente fica atrás de um sinal, de uma confirmação de que esse amor existe. Naquela hora, a Carol estava achando que confrontar o stalker dela ia pôr um fim nesse tormento de 10 anos. Mas, sem querer, ela acabou fazendo com que ele subisse ainda mais o grau da perseguição. Ela falou o nome dele em voz alta. E isso materializou aquela obsessão. Talvez tenha sido um tipo de vitória mesmo. Do tipo, não só eu tô aqui, né, sofrendo tanto tempo, mas ela sabe quem eu sou. Então, de repente, na cabeça dele foi até um estímulo, foi um gás para ele continuar, para inclusive aumentar a intensidade, subir o volume das coisas. Depois de expulsar o cara da confeitaria, a Carol escreveu pros amigos dela contando o que tinha acontecido. E as pessoas começaram a entrar no Instagram dele, que eu não podia ver, né, porque tava bloqueado. E ele já tava há uns dias postando coisas falando de mim. Tava lá, fotos da Carol com legendas românticas. Fotos da confeitaria. Ele tava vivendo uma história de amor com ela. Uma história de amor de um lado só, não consensual. Só que, de novo, ele não estava só indo atrás da Carol. Ele estava perseguindo também as pessoas que faziam parte da vida dela. No Instagram dele tinha... Depois a gente foi ver, né? Tinha fotos na frente da casa dos meus pais. Dá pra ver, reconhecer o muro. É uma foto, é uma selfie dentro do carro. Mas atrás dá pra ver que é o muro da casa dos meus pais. A Carol ficou bem abalada com tudo aquilo. Imagina, né? Só que não parou por aí. Pra piorar, horas depois daquele encontro bizarro entre os dois, o cara mandou e-mails pra ela, ameaçando ela de estupro. Foi a gota d'água. E daí no dia seguinte, era uma sexta-feira, foi que eu fui pra polícia. A Carol não foi sozinha procurar a polícia. Ela foi com uma advogada. Primeiro, as duas foram na delegacia de crimes cibernéticos. E me falaram que não podiam fazer nada porque eles só lidavam com casos anônimos. O cara não era anônimo, né? Ela sabia quem ele era. Tinha o nome completo, o e-mail, tudo. Aí as duas foram pra delegacia da mulher. E me falaram que não podiam fazer nada porque eu não tinha um relacionamento com ele. Ele não era nada meu. Então eu tava num limbo. Esse limbo deixou de existir em 2021, quando foi sancionada uma lei que tipificou a perseguição online e a offline no Código Penal. Hoje em dia, perseguir alguém pode ser punido com até 2 anos de prisão. Cometer o crime contra uma mulher é um agravante. Nesse caso, a pena pode ser de até 3 anos. Mas ali em 2018, ninguém sabia o que fazer com a Carol. Então ela acabou indo para uma delegacia comum. E eu tenho pra mim que só funcionou porque as 3 pessoas que me atenderam na delegacia esse dia eram mulheres. A Carol estava cansada de ouvir gente amenizando, falando que era exagero. Mas todas as mulheres que atenderam ela ali na delegacia levaram ela a sério.
Foi aí que eu consegui fazer um boletim de ocorrência e daí minha advogada conseguiu uma medida protetiva em menos de 12 horas, dizendo que ele não podia se aproximar de mim, nem da minha família, nem dos meus locais de trabalho, e nem tentar nenhum tipo de contato comigo por qualquer rede, ou pela internet, ou por qualquer e-mail, ou qualquer coisa. A medida protetiva saiu no dia 11 de agosto de 2018, mas não demorou nada para o stalker violar. No dia 14, ele apareceu de novo na confeitaria, na hora do almoço, perguntando pela Carol. Falaram que ela não estava. A advogada notificou a polícia de que ele tinha violado a medida protetiva. E nada. E aí, umas horas depois, ele mandou um e-mail para Carol com uma foto de um pênis. A advogada da Carol avisou a polícia, de novo, que ele tinha violado a medida protetiva mais uma vez. E, de novo, nada. Aí, no dia 17 de agosto, ele voltou na confeitaria. Eu tava no escritório, que era no andar de cima, e uma das meninas subiu e falou: Carol, fica aí em cima, ele tá aqui. E pelo que eu entendi, ele tava entrando sozinho, como se ninguém soubesse quem ele era, né? E meu ex-marido saiu e foi lá fora e conseguiu parar ele, e ele tava com a chave do carro na mão, conseguiu tirar a chave do carro dele e pedir pra alguém da equipe chamar a polícia. E eu tava tão aterrorizada que eu não sabia nem o que fazer. Eu ficava só no andar de cima andando do lado pro outro porque a polícia não chegava. Eu liguei pra minha advogada, liguei pro meu pai, liguei pra meus irmãos, liguei pra os meus amigos mais grandalhões e com cara de malvado que eu tivesse, que eu sabia que pudessem estar perto. Eu comecei a mandar mensagem pra todo mundo que eu pudesse pra ir até a confeitaria. E quando a polícia chegou, era um carro da polícia militar, a minha advogada já estava lá embaixo e ela falou: olha, tem uma medida protetiva, ele já violou dezenas de vezes, ele precisa ser preso, e a polícia se recusou a prendê-lo. Ah, mas ele não fez nada demais, o cara tá aqui, não sei o quê. E ela tava com a medida protetiva na mão, o mandado de prisão na mão. E eles não queriam, não sei por quê. No fim, o stalker da Carol não saiu da confeitaria numa viatura. Ele saiu numa ambulância do SAMU direto para uma clínica psiquiátrica. Porque o advogado dele, que também apareceu por lá no meio dessa confusão, tinha protocolado provas de que ele tinha esquizofrenia e já fazia tratamento há alguns anos. A família comprovou que tentava ajudar ele a conviver com a doença, que ele tomava remédio, que ele passava no psiquiatra e estava fazendo acompanhamento com uma terapeuta. Mas ele estava em surto. E a Carol virou o alvo desse surto. Isso foi uma cena que demorou umas 2, 3 horas, talvez, da polícia e dos atendentes do SAMU tentando convencê-lo a ir embora, né, com a ambulância de bom grado, e ele dizendo que não, até que finalmente um dos policiais resolveu imobilizar ele, derrubou ele no chão, e ele saiu amarrado na maca, gritando um monte de coisas. E ele ficou internado por 2 semanas. Mas dessas 2 semanas que ele ficou internado, eu tive um mínimo de paz e achei que tinha acabado. Só que ele não estava preso. Ele foi internado pela família, numa clínica particular. E deu 2 semanas, acabou a cobertura do plano de saúde e ele foi liberado. Imediatamente, no mesmo dia, ele começou tudo de novo. As mensagens, os e-mails, os perfis falsos. Começou tudo de novo. E aí, dessa vez, a justiça decidiu que ele deveria ser internado num complexo penal para receber tratamento para a doença. Em termos jurídicos, ele foi considerado parcialmente imputável. Ele não entendia o porquê. E eu acho que aí é que tá o ponto. Ele não entendia. Então, aonde que tem que chegar? Se ele não entende, ele precisava ter o suporte não só da família, mas da parte médica, do Estado, do seguro de saúde, quem fosse, não é responsabilidade minha. Mas ele teria que ter maneiras colocadas no lugar para proteger ele e a mim ou a outras pessoas que ele poderia fazer a mesma coisa. Porque ele não está fazendo de propósito. Porque ele estava vivendo numa realidade paralela. Mas pode fazer um mal real. Por causa dessa ameaça, desse mal real,
A pedido do Ministério Público, o juiz determinou que o stalker da Carol ficasse internado no Complexo Médico Penal do Paraná por um pouco mais de 1 ano. E aí, finalmente, a história de perseguição chegou ao fim. Ele nunca mais procurou a Carol. E a Carol nunca mais foi atrás de informações sobre ele. Ela teve que tocar a vida depois disso. Mas ela nunca mais foi a mesma pessoa. Eu nunca fui uma pessoa extremamente aberta, extremamente exposta, de ficar falando o que eu tava sentindo, ou de dar detalhes da minha vida, da minha família, dos meus amigos. Mas mudou muito, porque é um terror tão abjeto que eu não sei se eu consigo descrever. Essa sensação de observação que não é igual você saber que as pessoas estão acompanhando tua vida nas redes sociais de uma maneira passiva. Porque ultrapassa o limite de uma maneira que eu acho que só mulheres conseguem entender. É um tipo de violação. E, infelizmente, disso, a gente, que é mulher, entende. Pra mim, essa história que a Carol viveu é um filme de terror. Tanto que ela disse pra mim que espera que essa seja a última vez que ela conta essa história. Agora, todo mundo que me perguntar dessa história, eu vou mandar ouvir o episódio. Eu vejo a Carol como uma espécie de final girl. Esse é o termo que foi usado pela primeira vez num livro sobre gênero no cinema moderno de horror, escrito pela americana Carol J. Clover. Analisando alguns dos grandes clássicos do terror, a Carol J. Clover definiu o arquétipo da final girl, a garota final, a última mulher a sobreviver ao horror, aquela que fica para contar a história. A personagem com quem, aos poucos, o espectador vai se identificando mais e mais. Normalmente, ela é uma mulher esperta, curiosa. Uma personagem que nunca vai fazer nada que vai te dar vontade de falar não faz isso. Ela não vai entrar naquele corredor escuro. E é por isso que a gente gosta dela. Porque ela é perfeita. Enquanto a gente tá ali, com aquele tá vendo? Bem feito, engatilhado, na ponta da língua, a final girl cala a nossa boca. No final, ela sobrevive. E a gente respira aliviado. Porque ela e nós estávamos certos. Mas entre a sétima arte e a vida real tem uma distância. E cobrar essa clareza e essa reação impecável das vítimas para ter algum tipo de final feliz, entre muitas aspas, não faz o menor sentido. E ver o quão longe que esse terror da Carol chegou me deixou pensando sobre aquelas mulheres que, assim como as personagens do filme de terror, ficam pelo caminho. Se ela, a final girl, saiu tão machucada, o que acontece com o resto de nós? Essa foi a Marie Declercq, colaboradora da Rádio Novelo. No segundo ato do episódio de hoje, tem um homem que foi perseguido ao longo de décadas. E quando ele foi investigar o porquê, ele acabou virando uma metrópole do avesso e descobrindo um mundo enterrado vivo. Quem conta pra gente é a Bárbara Rubira. Então, Primeiro me diz onde que a gente está. A gente está aqui na 9 de julho, embaixo do viaduto Júlio de Mesquita Filho. O viaduto Júlio de Mesquita Filho fica na Bela Vista, região central de São Paulo. Por ali, mais ou menos? Foi ali. E esse que estava ali comigo é o Louis Robin. O Louis é diretor e produtor audiovisual e ele trabalhou por muitos anos como técnico de som direto para cinema. Ele fez o som de filmes como O Invasor, Amarelo Manga, Quanto Vale o É por Quilo. Quer ir mais pra lá? Pode ser. É que eu sou obcecado por gravar ambientes. Quando tem um ambiente diferente eu gravo, porque aí dá pra editar. O Louis tem essa experiência toda, mas quem estava operando o gravador nesse nosso passeio, umas semanas atrás, era eu mesma. Então, qualquer coisa, podem reclamar comigo. O Louis não estava ali a trabalho para captar o som. Ele estava ali para me contar uma história. Uma história que aconteceu com ele. Ali mesmo, na Avenida 9 de Julho, embaixo do viaduto Júlio de Mesquita Filho. E nesse lugar, numa madrugada do final do ano de 1982, eu estava aqui esperando meu ônibus depois de trabalhar. Eu trabalhava na... A 9 de Julho é, e já era em 82, uma avenida super movimentada.
Mas de madrugada não é lá um lugar muito seguro pra ficar esperando um ônibus, carregando equipamentos de som caríssimos. Só que esse episódio que o Lui tá contando aconteceu antes dele começar a trabalhar com cinema. É de quando ele era bem mais novo e trabalhava na noite. Na noite eu vendia pôster poemas que um amigo meu fazia. E as baladas daquela época em São Paulo eram na rua 13 de Maio, no Bexiga. Então esse era o ponto de ônibus mais próximo, onde passava o meu Ceasa, o meu 6262, que me levava para casa. E que eu voltava junto com os peixeiros do Ceasa, que iam pegar no batente e eu voltando ao meu trabalho. E eu estava aqui esperando. Tinha chovido muito, a noite toda. Naquela hora, de madrugada, já tinha parado. Mas tinha poça para todo lado. E Lui estava ali, no ponto, tentando se esquivar da água que espirrava quando os carros passavam. E de repente eu vejo abrir o asfalto na minha frente, ali onde tem aquele canteiro ali. O asfalto abre e um jato de água de 5, 6 metros de altura. Era tipo um chafariz, no meio do asfalto. Ou então um geyser, em erupção. O asfalto abriu que nem gelatina, foi uma cena impressionante. Se o Lui estivesse carregando os equipamentos de som, provavelmente ele teria gravado a cena. Se ele tivesse com o celular no bolso, como a gente estava quando passou por ali 40 anos depois, ele teria filmado, fotografado. Em 82, não deu pra registrar. Mas a memória dessa cena ficou marcada pra sempre na memória dele. E é uma noite inesquecível, eu nunca esqueci isso. Me marcou pra vida. Naquela noite, o Lui tomou o caminho de casa, no ônibus com os peixeiros do Ceasa, sem saber direito o que ele tinha testemunhado. O primeiro instinto dele foi pensar que podia ser algum pepino pra Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Foi só um tempo depois que ele foi entender o que era, de fato, aquela água que ele viu jorrar do asfalto. Era um rio. O Rio Saracura. O Saracura nasce no bairro da Bela Vista, bem perto da Avenida Paulista. Ele desce pelas ruas do Bexiga e segue o caminho dele ali, embaixo do que hoje é a Avenida 9 de Julho. A avenida foi construída em cima do rio. E aquele jato de água brotando do chão feito um chafariz era, na verdade, o rio tentando escapar lá de baixo depois de uma noite chuvosa. O Lui quis me contar essa história que marcou ele pro resto da vida. Primeiro pela imagem tão impactante, mas também porque foi o primeiro encontro dele com os rios enterrados da cidade de São Paulo. Foi o primeiro encontro, mas estava longe de ser o último. Porque aquela história marcou pra ele o início de uma perseguição. Ah, o 6262 lá. Olha, ele mesmo. Na direção contrária, essa aí. Tá indo em direção à Praça da Bandeira, no caso. Vamos pra lá então? Vamos. Rumo à Praça da Bandeira. E um pouco depois dessa história que eu contei, da 9 de julho, que o rio se mostrou na minha frente, eu li um artigo que eu nunca encontrei. Eu, aliás, também já fucei e não consegui encontrar. Quem sabe algum ouvinte consegue ajudar a gente com essa. Era um artigo que provavelmente saiu em algum jornal diário da cidade, ou a Folha, ou o Estadão, o Jornal da Tarde, que eram os jornais que eu lia na época. Isso teria sido no final dos anos 80 ou no início dos anos 90, pelas memórias do Lui. Ele citava uma série de crimes que aconteceram na cidade, crimes que causaram grande impacto na cabeça das pessoas da cidade, e que esses crimes estariam ligados a uma suposta maldição da cidade por ter enterrado seus rios. Crimes e tragédias famosos, ou infames, que estariam ligados a uma suposta maldição. Uma maldição que teria a ver com a proximidade de um rio. Bom, para localizar a gente está aqui na Praça da Bandeira, nas esquinas da 9 de Julho com a Rua Santo Antônio. E em frente ao Edifício Joelma. Se você é ouvinte fiel do Rádio Novela Apresenta, você deve se lembrar que a gente já falou por aqui sobre o incêndio do Edifício Joelma. No episódio Questões de Fé, a gente conta a história das supostas 13 almas que teriam morrido no elevador do edifício e da devoção que elas inspiram até hoje. Se você ainda não ouviu esse episódio, quando acabar esse aqui, corre lá. É o Questões de Fé. Bom, mas mesmo que você não tenha ouvido o episódio, eu imagino que você já tenha pelo menos ouvido falar do incêndio do Edifício Joelma. Em fevereiro de 1974, uma pane elétrica causou um incêndio que matou mais de 180 pessoas e deixou mais de 300 feridas. E é um edifício que
que marcou a história da cidade, né? Porque é o segundo maior incêndio em edifício das Américas. Se não me engano, ele só fica atrás do World Trade Center. O segundo maior incêndio em um arranha-céu nas Américas e o terceiro maior incêndio registrado no Brasil, em número de vítimas. O incêndio do Joelma era uma das tragédias citadas naquele texto no jornal. Mas o texto citava também um caso mais antigo, e muito próximo também ali da Praça da Bandeira e do Joelma. Na mesma altura da Rua Santo Antônio, no centro de São Paulo, em 1948, um jovem professor de química assassinou a mãe e as 2 irmãs a tiros e enterrou os corpos no poço da casa onde eles moravam. É uma história trágica, uma história que envolve família, né? Ninguém sabe a razão. O caso ficou conhecido como o crime do poço. E a coincidência das 2 tragédias no mesmo endereço serviu para alimentar a fama de mal-assombrado do Joelma. Mas naquele artigo que o Luiz leu no jornal, a tese da assombração era mais antiga e mais profunda. Ali onde é o crime do poço é uma esquina de rios, né? Aqui, como a gente viu bem, a gente percorreu aqui a 9 de julho, é o rio Saracura. Aqui na nossa frente, onde é o prédio hoje da Assembleia, por baixo corre o rio do Bexiga, né? Ele vai desaguar aqui. Aqui ele vai encontrar com o Saracura. E um pouco mais adiante tem um outro rio chamado Itororó. Quer dizer que isso aqui é uma confluência de rios. É a confluência desses rios que bem ali, onde hoje fica a Praça da Bandeira, forma o rio Anhangabaú. É o rio que dá nome ao Vale do Anhangabaú, cartão postal do centro de São Paulo. Mas se você já passou por ali nos últimos tempos, tipo, desde o final do século XIX, você não viu rio nenhum. Nem o Anhangabaú, nem nenhum dos afluentes que o Luiz mencionou. Os rios estão ali, mas eles foram tamponados, enterrados. Hoje eles correm por baixo da terra, por baixo dos carros, do asfalto, da cidade. Eles estão ali, mas estão escondidos. E, segundo aquele artigo que o Luiz lembra de ter lido no jornal, esses rios enterrados teriam deixado uma maldição. Uma maldição que estaria por trás de crimes e tragédias que aconteceram por perto. O artigo citava também outros crimes famosos, como o da Rua Cuba e o do Castelinho da Rua Apa, que aconteceram em outras épocas, em outros bairros de São Paulo. Embaixo da Rua Cuba tem o Córrego Iguatemi. E passando na esquina da Rua Apa, tem um afluente do Córrego Anhanguera. Será que por trás desses crimes brutais e inexplicáveis estavam as energias malévolas de rios aprisionados debaixo do concreto? A gente tem medo de alma penada, mas e de curso hidrográfico penado? É uma viagem, né? Mas aquilo impactou de alguma forma em mim. O Luiz me disse que ele não se considera uma pessoa supersticiosa, mas ele também não é um cara completamente cético. E por algum motivo, aquele artigo deixou ele muito impressionado. Ele nunca conseguiu esquecer a ideia da maldição dos rios. Eu sentia que tinha alguma coisa ali, que era alguma coisa estranha. Conta pra mim onde é que a gente tá, Luiz. Bom, nós estamos no bairro da Pompeia, distrito de Perdizes. Para te dizer a verdade, como eu morei aqui, eu sei bem, isso aqui chama Campus da Escolástica. Em 1994, o Luiz se mudou para uma casa na Pompeia, zona oeste de São Paulo. A casa era velha, eu achei por bem que eu devia fazer uma reforma geral na parte elétrica e hidráulica, que era tudo muito antigo. E contratei um empreiteiro que trabalhava para minha família, o seu Ademar. E o seu Ademar chegou para mim um dia e falou: "Senhor Luiz, o senhor vai querer que ligue o esgoto?" Eu falei: "Como assim, seu Ademar? Ligar o esgoto? O que é isso?" Ele falou: "Não, porque o seu esgoto está indo na água pluvial." Eu falei: "Na água pluvial?" Eu falei: "Isso não pode, né? Isso aí eu vou ser multado." Eu falei: "Então vamos ligar o esgoto." Ele falou: "E tem mais uma coisa. Sabe essa infiltração que tem aqui nessa parede aqui?" Eu falei: "O que é, seu Ademar?" Ele falou: "É uma nascente." Aí eu, como já vinha com aquela história dos rios, da água, eu falei: "Ai, meu Deus." Tinha uma nascente no terreno, por baixo do quintal da casa, bem perto de onde o Luiz guardava o carro todos os dias. O Luiz ficou muito incomodado com isso.
Não só pela infiltração, que, claro, já era um problema enorme que ele ia ter que resolver para morar ali. Mas o que mais incomodava ele era o que a presença da nascente podia significar para além das questões práticas. Já fazia alguns anos desde que ele tinha lido aquele artigo que ligava os rios a uma maldição. Mas ele lembrou dessa história imediatamente quando o seu Adhemar falou da nascente. E não parou por ali. Logo depois, um vizinho comentou com ele que tinha um pequeno córrego que passava ali do lado. Sem água, Seca. mas é a água que junta ali nas nascentes e vem pra cá. E aí, pra piorar, É bem em frente à praça mesmo. É a Praça Homero Silva, hoje ela é mais conhecida como a Praça das Nascentes. a Praça das Nascentes. Bem em frente à casa. Em vários lugares aqui tem nascentes, eles se juntam todos para formar Água Preta. Quando se mudou pra lá, o Luiz não sabia desse apelido da praça. Naquela época, aliás, a praça era bem diferente. Hoje tem parquinho pra criança, mesa de xadrez, aqueles equipamentos de academia ao ar livre, muito voltados aos idosos. Quando eu e o Luiz passamos por lá, num dia de semana, à tarde, tinha bastante gente passeando com cachorro também. Mas naquela época, Ela praticamente não tinha árvores, era só um mato alto. E a gente tinha medo, de uma vez tinha até um crime. Olha que coisa louca, eu nem tinha lembrado disso. Tinha uma pessoa morta na praça, a gente tinha medo de subir nessa praça. Eu vou te falar, eu nunca subi, eu morei aqui 6 anos, eu nunca entrei nessa praça, eu acho. De medo, que a gente achava... depois de um tempo, esse medo que o Luiz sentia da praça foi se justificando. Primeiro porque o clima na vizinhança começou a desandar. Tinha muita briga entre os vizinhos. Depois, a casa onde o Luiz morava começou a ser alvo constante de assaltos. A casa foi invadida várias vezes. E um monte de coisa foi roubada. Eu já estava começando a trabalhar com som direto, eu tinha muito equipamento em casa. Quando eu ia viajar, eu levava equipamento para casa da minha mãe. Era um trabalho insano. Eu guardava as coisas lá porque eu tinha medo de deixar na casa sozinho. O Luiz começou a achar, de fato, que o lugar estava amaldiçoado. Que a nascente do terreno e as outras águas ali do entorno traziam realmente maus fluidos. E que isso estava afetando a vida dele ali. Tem gente que acha bad vibes morar perto de cemitério, né? O Luiz estava sentindo isso com as nascentes enterradas ali. Só que as nascentes tinham sido enterradas vivas. Tinha reforçado muito as trancas, tinha grades, né? Aquela coisa, a gente vai se trancando dentro da casa, né? Ele ficou por alguns anos naquela casa da Pompeia, até que a situação ficou insustentável. E aí ele decidiu ir embora dali. Eu quis ir embora de lá e eu vim morar aqui na Santa Cecília, uma área urbanizada, não tinha rios nenhum à vista. Parecia que Luiz tinha conseguido escapar da maldição dos rios enterrados. E essa história de maldição dos rios ficou dormente por uns anos na cabeça dele. E aí qual não foi minha surpresa? Quando eu vou numa reunião de condomínio e as pessoas me falam, não, mas o rio que passa aqui embaixo... Eu falei, não, como assim? Que rio que passa aqui embaixo? Então vamos lá, vou te mostrar. A gente está então no segundo subsolo do prédio, uma garagem de condomínio. Carros em volta da gente, tem uma tampa. Uma tampa metálica no chão. Quase como um alçapão. É meio sinistro, né? As paredes de tijolo, assim. E é estreito, né? É estreito. É como um poço bem estreito, caberia uma pessoa só. Eu não vejo o fundo. Ah, vem ver, daqui você vê. Ah, agora eu tô vendo a água. Eu só consegui ver direito lá no fundo depois de iluminar com a lanterna do celular. Uma corrente de água, passando alguns metros abaixo do subsolo do prédio. Quanto será? Quanto você acha? Não tem profundidade. 4 metros? É, talvez. Eu sou terrível com isso. É um córrego. Um curso d'água passando embaixo da casa dele. De novo. E aí, como é que foi? Quando ele entrou, você abriu, você viu a água? Ah, você sentiu eu constatei que não tinha jeito, né? Os rios me perseguem mesmo. Todo lugar que eu vou morar tem um rio embaixo. O que eu faço? Bom, aí vai uma confissão.
Eu me interessei por essa história quando o Luiz Robin escreveu o e-mail aqui do Rádio Novela Apresenta, porque já tem alguns anos que eu também moro em cima de um rio. O mesmo rio, aliás, que marca o início dessa perseguição. Aquele que se mostrou para o Luiz na Avenida 9 de Julho, entrando em erupção no meio do asfalto. O Saracura. E se você não soubesse que tinha um rio embaixo da minha rua, talvez você achasse que ela tá possuída. Porque nas épocas mais chuvosas, desliza uma encosta, ou então um pedaço do asfalto cede, criando praticamente uma cratera. O pessoal mal fecha e aí abre outro. É tipo uma ferida que não sara. E é um drama que eu acompanho sempre que eu piso fora de casa. Então, eu também sou parte interessada nessa história. Eu também moro em cima de um rio. É muito provável que muita gente mora em cima de rio em São Paulo, né? Claro. Ou seja, a gente está falando de uma cidade que tem oficialmente 300 riachos, córregos, cursos d'água. Esse é o Zé Bueno. Eu sou um arquiteto e urbanista que me nomino arquiteto social ou urbanista social, por tratar de uma arquitetura feita com as pessoas, de discutir a cidade com as pessoas, e eu estou mais na rua do que nas pranchetas, né? A minha gatinha está presente aqui acompanhando a nossa conversa. A gente deixa um adendo. Tem um miauzinho da Juju. Zé me recebeu na casa dele, no Butantã, zona oeste de São Paulo. E lá perto, aliás, ele também teve um encontro memorável com os rios de São Paulo. Muito perto de onde ele mora, ele descobriu as várias nascentes do que hoje ele chama de Riacho Iquiririm. Um encontro e uma descoberta que ele fez junto com o geógrafo Luiz de Campos. Eu fui apresentado ao Luiz, que é um geógrafo, apaixonado pela temática da cidade, dos rios, e quando ele me fala que São Paulo tem uma infinidade de rios, que é qualquer 200, 300 metros que você andar pela cidade, você encontra um rio, eu fiquei meio desapontado com a minha ignorância, né? De não ter a menor ideia, nunca tinha ouvido falar nisso, né? De que a gente vive numa cidade, uma metrópole fluvial, com 300 rios. Juntos, o Zé e o Luiz criaram o Rios e Ruas, um projeto que tem o objetivo de transformar a relação entre as pessoas e as águas da cidade. A gente chamou de rios e ruas. A gente está falando sobre rios que vivem sob ruas. Eu brinco que a gente herdou uma cidade que é rios ou ruas. Ou se tem rio, não pode ter rua. Se tem rua, não pode ter rio. Então, e quem ganha essa brincadeira, quem tem ganhado, são as ruas, né? E colocado essas águas para debaixo, né? Essa oposição de rios ou ruas não é de hoje. Mas ela é, por si só, uma contradição. Porque se não tivesse um rio aqui, não tinha rua nenhuma. Aliás, não tinha cidade nenhuma. O que hoje é a cidade de São Paulo foi fundado a partir do ponto de encontro entre o Rio Anhangabaú e o Rio Tamanduateí, conhecido também à época como Rio Piratininga. E não foi por acaso. Os rios tinham um papel importante de servir como rota de transporte, de pessoas e mercadorias. Eles também sempre foram fonte de água e de irrigação para a produção de alimentos. Quer um exemplo? Talvez você conheça a ladeira Porto Geral, ali perto da rua 25 de Março, o grande fervo comercial do centro de São Paulo. Então, a ladeira Porto Geral não tem esse nome à toa. Era lá que atracavam barcos e canoas carregados de produtos, vindos pelo rio Tamanduateí, que deságua no Tietê. Esse sim, talvez o primeiro nome que vem à cabeça quando a gente pensa nos rios de São Paulo, junto com Pinheiros. Foi por causa dos rios que a cidade foi fundada onde ela está. Mas, num certo momento, essas águas começaram a ser percebidas como um problema, né? Para o seu desenvolvimento. Os rios passaram a ser tratados como obstáculos. O Tamanduateí foi canalizado, perdeu as curvas dele, como aconteceu também com o Tietê e com Pinheiros. Outros rios, como o Anhangabaú e o Saracura, foram tamponados, enterrados, escondidos embaixo da cidade. Não foi uma pessoa má, perversa, que cobriu, soterrou esses rios. Foi resposta a uma cultura. Não foi só o Brasil, só São Paulo que optou por canalizar, retificar, tamponar. Foi uma época onde isso parecia ser bom. Uma época da engenharia, do aço, do concreto, do automóvel, né? Do cimento. A gente herdou assim, uma cultura desenvolvimentista muito bruta, né?
mas que foi associada ao bem-estar, né? Uma cidade sem rios é uma cidade mais saudável, uma cidade menos sujeita a doenças, né? Hoje, no Rios e Ruas, o Zé Bueno trabalha para tentar transformar pouco a pouco essa cultura. Porque no fim das contas, os rios ainda estão aqui. A maior parte deles, na maior parte do tempo, tá invisível. Mas de vez em quando eles dão um jeito de fazer a gente lembrar deles, né? Cada vez que chove muito em São Paulo, e a rua alaga, o asfalto cede. Nem sempre é uma cena tão dramática quanto um chafariz de madrugada no meio da 9 de julho, né? Mas eles estão aí, contra-atacando. Nessas horas, os rios parecem presenças malévolas, ameaçadoras. Monstros arrebentando o asfalto e engolindo carros e casas. Mas, e essa na verdade é a conclusão de tantos filmes de terror? Será que não foi a gente que criou esse monstro? Não é bem que os rios estão embaixo da gente. É a gente que está em cima deles. A gente vai continuar canalizando, tamponando, retificando, domando esses rios como algo que tem que estar longe da nossa convivência, né? Ou a gente tem uma aprendizagem, né, em saber lidar com esses processos naturais. E a gente vem contando com a visão de trazer outra qualidade de futuro, né? Onde águas não continuem a ser desprezadas como um problema urbano, como algo que tem que ser domado, algo que tem que ser eliminado, algo que tem que ser retirado da paisagem porque impede o desenvolvimento. Não, pode haver uma possibilidade de desenvolvimento inclusivo, né? Onde essas águas sejam não um problema, sejam uma solução para as cidades. Até tem cidades mundo afora que têm feito esse movimento de reabertura de rios e córregos. Na Coreia do Sul, na Suíça. Mas é claro que não é assim tão simples. É preciso muito planejamento, muito investimento. E mais do que tudo, uma mudança de cultura. Porque afinal, se os rios tiveram que dar lugar ao asfalto, aos carros, para reverter esse cenário, o asfalto e os carros iam precisar devolver o espaço para as águas. E a nossa relação com as águas também ia precisar mudar. Porque não adianta reabrir um curso da água e transformar num esgoto a céu aberto, né? Para que isso seja possível um dia, é fundamental pacificar a nossa relação com os rios. É uma baita utopia, é o que me move. Eu não sei se eu vou ver esses resultados. Mas quando eu falo em naturalizar a cidade, a gente está falando em humanizar a cidade. Na verdade, tem uma questão, além do místico, tem uma questão, uma dimensão humana dessa nossa desconexão com a natureza, né? Que eu acho que a gente tem que repensar na vida. Esse, de novo, é o Louis Robin, que por muitos anos se sentiu perseguido, amaldiçoado pela presença dos rios. Mas quando ele descobriu esse último, esse córrego que corre por baixo do condomínio onde ele mora, ele decidiu levantar a bandeira branca. O que eu faço? Continuo mudando de lugar? Não. Eu não vou sair daqui por causa do rio. E se eu sair, vai ser para algum lugar que tem um rio perto. Não tem jeito. Só se eu não ficar em São Paulo, né? O Louis entendeu que era melhor tentar subverter essa maldição. Porque, aliás, não tem maldição nenhuma, né? O que acontece em São Paulo é que a cada, no máximo, 300 metros você esbarra num rio. Então, é impossível que uma morte violenta, ou uma morte pacífica, ou um nascimento, ou um casamento, um namoro, tudo acontece perto de um rio em São Paulo. Não existe não acontecer isso em São Paulo, não ter um rio perto quando qualquer coisa acontece na cidade, né? Desde o nascer do sol até o que você imaginar. Mas enfim, eu acho que a minha postura hoje é tentar encontrar com os rios, né? Tentar estabelecer uma relação com eles e não ficar fugindo, porque não adianta. Essa tentativa de reestabelecer uma relação com os rios tem aparecido muito no próprio trabalho do Louis. Há alguns anos, o Louis produz o Espaço Sonoro, um programa que explora a cidade de São Paulo através dos sons. O programa foi transmitido pela Rádio Cultura e está disponível em formato podcast. O link está lá no post desse episódio no site da Novelo. No Espaço Sonoro, os rios são personagens frequentes. O pessoal do Rios e Ruas, por exemplo, já apareceu por lá. A gente não pode ter ilusão de que esses rios vão voltar, né? A gente tem que reconectar esses rios na vida da gente, eu acho. Saber que ele está lá, ressignificar ele de alguma forma, pintar um chão de azul como se fosse ele passando ali embaixo, entendeu? Eu acho que isso é parte dessa reconciliação. Eu acho que
Agora, o Louis quer investigar mais a história desse rio que passa embaixo da casa dele. Para começar esse processo de reconciliação, ele até deu um nome para ele. O Louis é corintiano, mas decidiu chamar de Córrego das Palmeiras. A inspiração é a Chácara das Palmeiras, que um dia existiu ali, e a rua de mesmo nome que passa ali perto. Eu acho que esse rio é uma oportunidade para mim me reconciliar com essa história, entendeu? Esse trabalho com esse rio vai apaziguar a minha angústia, né? Dessa coisa, dessa água aprisionada, né? Fez as pazes com a assombração, de certa maneira. Sim, sim. Né? A gente está nesse planeta, é a nossa casa, né? E o rio faz parte dela, né? É a nossa veia, nosso sangue, nossa família. Essa foi a Bárbara Rubira, produtora da Rádio Novelo. Obrigada por ouvir mais esse episódio do Rádio Novelo Apresenta. Na página desse episódio no nosso site, a gente vai deixar um link para você ouvir o Espaço Sonoro, o programa do Louis Robin sobre os sons de São Paulo, um mapa do mundo hidrográfico escondido da capital e também mais algumas leituras e referências sobre stalking. Na plataforma onde você está ouvindo esse episódio, dá para seguir o Rádio Novelo Apresenta para não perder nenhum episódio. Você pode se inscrever no canal da Novelo no YouTube, seguir a gente no Spotify, no Apple Podcasts, favoritar na Deezer e sempre dá para dar 5 estrelas pra gente na Apple ou no Spotify também. Se você quiser falar com a gente, é só marcar @Rádio Novelo no Twitter ou no Instagram ou mandar o velho e bom e-mail para apresenta@radionovelo.com.br. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devaux. A produção executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães, a Sara Zoubel e a Carol Pires. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, a Natália Silva, a Júlia Matos, a Ashley Calvo e a Carol Moraes. A checagem desse episódio foi feita pelo Bruno Lima e pela Caroline Fará. Nesse episódio, a gente usou música original de Chico Correia e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira e a nossa estagiária é a Isabel de Santana. Obrigada e até a semana que vem.